Compartilhou? Show? Vamos lá. Então, pessoal, o que acontece? Eu queria dar essa introdução porque isso tem a ver com cultura. Porque aquilo que a gente estava falando no começo ali, a gente falou na reunião passada, de mudar a cabeça. É muito difícil a gente mudar um pensamento. E por que é difícil? Bom, a gente já explicou várias vezes aqui. O nosso cérebro, ele é feito para poupar energia. Toda vez que você sai da sua zona de conforto, toda vez que você tem que fazer uma coisa que você não está habituado a fazer, o teu cérebro vai gastar muita energia. E inconscientemente ele vai falar assim para você, mantenha o ritmo que você tá indo. Não faz nada diferente. Porque se você fizer, vai gastar muita energia. E aí, a gente tem toda essa dificuldade biológica e a dificuldade cultural da gente mudar a nossa cabeça. Só que o profissional hoje que não mudar a cabeça dele, esse cara vai ficar fora do mercado. O gestor que não mudar a cabeça dele, esse cara vai ficar fora do mercado. Falei com o gestor essa semana, que faz parte da plataforma, e ele perguntou, e fiz uma reunião com ele falando assim, cara, o que aconteceu, cara? O cliente não vem mais para a loja. O cliente não tá vindo mais para a loja, o que está acontecendo? É só comigo? Eu falei, não, cara, não é só com você. Isso é geral. Depois da pandemia, a forma de consumir, ela mudou. E, pessoal, se a gente não criar essa mentalidade de cada vez mais estar aberto para o novo, e aí eu falo para vocês, pessoal, é muito difícil. Sabe por quê? Porque isso é contra-intuitivo. Cada vez mais a gente vai ter que ser contra-intuitivo. É sair da zona de conforto, é sair da zona de conforto. E na próxima, eu já tenho o tema das duas próximas reuniões. Na próxima reunião nós vamos falar de processo, e na outra reunião nós vamos falar de alta performance. São dois temas que eu estou estudando bastante. E hoje eu queria falar um pouquinho, reforçar um pouquinho essa parte da cultura. E esse material aqui, pessoal, é um material do antropólogo, é a teoria do iceberg, do Edward Hall. Ele foi um antropólogo bem, assim, nos anos 70, um cara muito, muito famoso, por assim dizer, né? E ele criou essa teoria, tá? Ele demonstrou que apenas 10% da cultura é visível, enquanto 90% permanece oculta, moldando silenciosamente comportamentos, valores e interações humanas. Sua obra transformou a comunicação intercultural e continua essencial para os líderes modernos. Pessoal, o que esse cara fez? Ele mostrou uma coisa muito óbvia. Ele usou um iceberg para mostrar que aquela pontinha que o iceberg mostra para a gente, aquilo nada mais é que uma parte muito pequena de tudo aquilo que está aprofundado dentro da gente. Se você for parar para pensar, as nossas atitudes fora, elas representam 10% daquilo que a gente é dentro. E a cultura é a mesma coisa. Só para vocês terem uma ideia, eu quero dar um disclaimer aqui, uma coisa que aconteceu comigo essa semana passada. Fui viajar e dia 3 foi meu aniversário. Dia 3 foi meu aniversário. E olha como que, pessoal, o que falta fazer é o básico bem feito. Olha só. Sabe quantas mensagens de empresas eu recebi? Coloca no chat aí, ou abre o microfone, pode falar. Sabe quantas mensagens eu recebi de empresas? E olha que assim, eu não sou um cara que compra um monte, mas eu, né? Compro, tá. Sabe quantas mensagens eu recebi? Duas mensagens. Duas mensagens. Eu recebi uma mensagem da Ambev, eu acho que eles têm lá, porque eu sou acionista da Ambev, e eles têm o meu cadastro lá. Eu recebi uma mensagem do Zé Delivery, com um combo promocional de cerveja. Eu nem gosto de cerveja, mas eu recebi. Eu nem tenho o Zé Delivery, nunca usei. Conheço, porque sou acionista da Ambev, conheço bem o programa deles. E recebi da C&A, que a C&A eu também não sou cliente. Eu fui lá na C&A o ano passado, retrasado, para fazer comprei no cartão de crédito para minha mãe. Inclusive, a C&A me mandou uma mensagem, ele mandou uma mensagem, nós temos um presente surpresa para você, clique aqui para saber. E olha só que interessante, pessoal. Eu cliquei e veio uma pessoa no chat, um ser humano falar comigo, não era robô, me oferecendo um cupom de desconto até o final do mês, 30 dias lá, 15% de desconto. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que a gente tem que tomar cuidado com a nossa cultura. Porque, lembra que a gente estava comentando agora no começo? Cara, o cliente está reclamando que não está vendendo, mas ele não faz nem o básico, cara. Ele não faz nem o básico, mandar feliz aniversário pro cliente dele. Gente, eu tenho cadastro num monte de loja.
Ninguém mandou mensagem para mim. Ninguém mandou mensagem para mim. Sabe? Mas é como a gente falou na outra vez, isso dá trabalho. E assim, não é nem... Sabe qual que é a grande questão aqui? Não é nem o trabalho. É a questão da pessoa não ter a mentalidade formiguinha. Que é igual na metodologia 1530. Tá falando, mas esse mês foi ruim. Nós só reativamos 4 clientes. Eu falei, gente, tem que fazer festa que você reativou 4 clientes. Eu gosto muito daquele livro Hábitos Atômicos, porque ele é tão trivial, mas ele fala assim, ele mostra, cara, e a gente fica esperando os grandes acontecimentos para mudar a nossa vida. Eu vou fazer aquela venda que eu vou bater a meta. Eu vou descobrir aquele negócio que eu vou ficar milionário. Gente, não é assim. É aquilo que eu falei para vocês no começo. O lojista, às vezes a gente como vendedor, a gente fica esperando as coisas acontecerem. Não vão acontecer. A concorrência é muito maior. Se você ficar parado, é pior. E aí, pessoal, dentro da cultura do iceberg, ele fala sobre algumas coisas, né? Que é a visão superficial, que a gente só vê 10% realmente da cultura, tá? 90% tá submerso, né? E ele faz um link ali com o Titanic em 1912 lá, né? Que acabou ignorando lá o iceberg, acabou batendo. Tem alguns especialistas que falam que não foi isso que aconteceu, foi outra coisa que aconteceu, que ele foi mal, que ele teve uma solda, enfim. Não vem ao caso aqui, tá? E aí, pessoal, ele fala um pouquinho aqui sobre a superfície do iceberg, tá? Cultura visível, artefatos físicos, layout de escritório, design, tecnologia, arquitetura, comunicação oficial, visão, missão, estratégia, política, documentadas, comportamento observáveis, código de vestimenta, rituais de equipe, cerimônia, apresentação externa, branding, marketing, imagem pública da organização. Lembrete importante, esses elementos são facilmente copiáveis pelos concorrentes, mas não definem a essência da cultura. Só que aí tem um probleminha, que tudo isso é o detectável, né? Tudo isso aqui é o detectável consciente. Só que se você, vendedor, você gestor, você loja, você está demonstrando uma coisa que você não é para o teu cliente, o teu corpo, o teu cérebro vai deixar rastros. E aí lembra, nós recebemos 11 milhões de bits de informação por segundo. O cérebro, mesmo inconsciente, ele vai captar se aquilo faz parte da tua cultura ou não. Então, qual que é o ensinamento aqui? A gente precisa cuidar do interno, porque o interno que vai transformar o externo. E muitas vezes a gente fica cuidando só da parte externa. Abaixo da superfície, cultura invisível, as camadas profundas que realmente determinam o sucesso ou fracasso da organização ou seu como profissional. Valores e crenças fundamentais, princípios que orientam decisões reais. Pessoal, o que determina a nossa recorrência, o que determina se a gente vai ter sucesso ou não, não é quando a gente faz alguma coisa 1 ou 2 vezes. É quando a gente cria o hábito, é quando isso vira uma cultura. E, pessoal, não existe alta performance sem dor. Não existe alta performance sem mudança. E mudança gera aquilo que eu acabei de falar, gera dor. E, pessoal, por que o Brasil é um país do tal do voo de galinha? Porque os nossos políticos, tá? Eu não estou entrando em espectro político aqui, estou falando no geral, fazem coisas paliativas. E se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente está vendo o problema lá no nosso negócio e a gente sabe o que tem que fazer para resolver, mas a gente fala assim, vou dar uma garibada aqui, para frente eu resolvo o problema. E esse problema vai ficando cada vez maior. Nós tivemos agora a aprovação na Câmara dos Deputados, agora está indo para o Senado, a isenção do imposto de renda até R$5.000. Sabe o que vai acontecer? Isso é um paliativo. O cara vai ser isento ano que vem, no outro ano nós estamos tendo 5% de inflação no ano, a inflação visível, né? A tabela do imposto de renda, que é o que deveria ser corrigido, ser feita uma lei para corrigir ela todos os anos com a inflação, não foi feito, não vai ser feito. O cara que não vai pagar, o cara ganha R$5.000, não vai pagar imposto hoje, ano que vem
o cara de 5 mil reais vai voltar a pagar imposto. Então, isso que eu quero dizer, a nossa cultura, e aqui não é síndrome de vira-lata, mas é uma constatação, porque se não fosse isso, nós não seríamos o país que tem a maior diversidade biológica, o país mais rico do planeta, e a gente não seria a nona, a 11ª economia. Nós seríamos a segunda ou a terceira economia. Então, isso faz parte da nossa cultura. Então, a gente tem que tratar daquilo que está dentro, pessoal. Só que isso dói. E outra coisa, toda mudança que você vai fazer, você não pode ser muito brusco. Você tem que começar devagar. Porque aquele cara que vai para academia, nunca vai para academia. Aí começa a academia, vai de segunda a sexta-feira na academia, treina 2 horas por dia. Esse cara tem uma grande probabilidade de parar de treinar. Tá? O que verdadeiramente é valorizado? Além do discurso, convicções coletivas sobre o trabalho, normas e regras não escritas, como realmente funcionam as promoções, quem tem voz nas decisões importantes, comportamento aceitos versus punidos. Pessoal, hierarquia. Hierarquia. Todo negócio tem que ter uma hierarquia. E quando a hierarquia ela começa a ser invertida, a pirâmide ela começa a ser invertida, quem é o líder começa a ser comandado por quem é liderado, a gente começa a ter problema. E isso não é só em loja, é em fábrica. Quando a fábrica não começa a vender e ela começa a dar muita promoção, muito prazo para o cliente, começa lá a coleção vendendo preço cheio, daí não vendeu, em 2 meses está promocionando com 50%. Aí tem o cara que comprou lá preço cheio e tem o concorrente dele que comprou com 50%. Você começa a inverter a pirâmide. E na maioria das vezes, por que isso começa a acontecer? Não é da noite para o dia. Porque a gente vai empurrando decisão, até que chega uma hora que o negócio degringola, tá? Dinâmicas de poder ocultas, tá? Hierarquia, acabei de falar, né? Hierarquias, informações e influenciadores. Estilo de comunicação implícito. Expectativas de liderança não declaradas. Que tipo de liderança que a gente exerce? Tá? Os 6 tipos de cultura segundo o iceberg. Cultura explícita. Políticas formais, brand oficial, estruturas visuais. São aquilo que está implícito, aquilo que a gente está vendo. Cultura implícita, explícita, né? Que a gente está vendo. Cultura implícita, que é para dentro. Normas aprendidas por experiências, valores não falados. Cultura adaptável. Abraça mudança. E essa aqui, para mim, é a mais importante, tá? Cultura adaptável. Abraça mudanças, inovação e aprendizado contínuo. Lembra que eu falei para vocês que a Amazon passou de uma empresa que quase faliu a Amazon não, perdão, a Microsoft, uma empresa que teve muito problema, muita dificuldade, uma empresa que sabia tudo para uma empresa que aprende tudo. Então, a gente como gestor, pessoal, a gente que está aqui, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que a gente tem que aprender. E mais a gente sabe que a gente não pode ficar refém daquilo que a gente estava fazendo há um tempo atrás. Porque muitas vezes não funciona mais, tá? Então, abraçar a mudança. A gente tem que saber que, eu acho que era o Jack Welch que falava isso, né? Que a única certeza, a única coisa certa é a mudança constante, né? Cultura de resistência. Isso aqui é muito prejudicial. Teme mudanças, mantém tradições rígidas. Esse cara, esse gestor, esse lojista, esse vendedor, ele vai ficar fora do mercado. O cara que está esperando o cliente dentro da loja, esse cara vai ficar fora do mercado. O vendedor que não está aparecendo nas redes sociais para o cliente, esse cara vai ficar fora do mercado. E a gente não pode ter medo de mudança. Quando eu falo que a gente não pode ter medo de mudança, não é no sentido literal, porque toda mudança gera medo na gente. Isso é inevitável. Porque o ser humano, a gente tem aversão biológica a coisas que a gente não conhece. Isso é instinto de defesa. Mas a gente tem que racionalizar isso e aprender a conviver com essas mudanças. Quem é vendedor, quem é representante que sabe? Gente, como que era atender clientes antes da pandemia? Como que é agora? Sabe? Então,
a gente tem que mudar. Catálogo mudou. Hoje muitas fábricas já não tem mais catálogo físico. A maioria das fábricas hoje você tem que trabalhar, você tem que ter sistema. A maioria das fábricas hoje tem que ter CRM, você tem que utilizar o CRM. Há 2, 3 anos atrás, a maioria das pessoas nem sabia o que era CRM. Então a gente tem que se adaptar ou a gente vai ficar fora do mercado, tá? Cultura orientada pela liderança. Ações de líderes superam políticas escritas. O nosso liderado, e muitas vezes, pessoal, tem vendedor aqui também, representante, o nosso cliente, ele nos vê como um líder em certo aspecto, como autoridade em certo aspecto. E a gente tem que liderar pelo exemplo. Nesse podcast que eu estava vendo, ele falou também de alguns CEOs que ele ia fazer palestra, e daí o CEO ia lá, abria a palestra e ia embora. O cara não participava. Então, se você pegar, por exemplo, Alexandre o Grande, Sun Tzu, né? Esses caras, esses grandes guerreiros famosos, por que eles conquistaram tanta coisa? E por que eles eram tão respeitados pelos liderados deles? Porque eles comiam a mesma comida dos soldados, ele dormia no mesmo acampamento do soldado, e ele estava na linha de frente com o soldado. E aqui eu não estou falando para você, gestor, que é para você fazer o serviço do vendedor. Não, mas é para você liderar ele, mostrar que você está do lado dele. Porque o que arrasta, o que muda alguém é o exemplo, é você fazer, tá? E cultura inclusiva. Valoriza diversidade nas camadas visíveis e invisíveis. Só ver um negócio aqui, pessoal. Depois eu olho ali. Alguém levantou a mão aí? Quem foi? Pode falar, se alguém levantou a mão. João, ali um negócio. Oi, Bernardo. Chat. Escrevi ali no chat que esses líderes tinham skin in the game. Por isso que o negócio arrasta a gente, entendeu? Coloca a tua pele no negócio, né? É igual a gente fala isso muito no mercado financeiro. Não, compra tal ação, porque tal ação vai subir. É skin the game. Mostra tua carteira aí, então, no investimento. Você comprou essa ação? Skin the game. É isso aí mesmo. É botar a pele, a pele no jogo. Esse jargão é muito usado no mercado financeiro e no mercado corporativo, é verdade. Tem que colocar. Nicolás Taleb, né? Oi? Nicolás Nassim Taleb. Você leu o Cisne Negro? Não, eu não li ainda, mas tá na lista para comprar, quem sabe na Black Friday. Bem legal. Tem áudio na internet e tem PDF também, gratuito na internet. Eu sou de comprar o livro, enfeitar minha estante, ler e pegar no papel. Não tem jeito. Legal. Então vamos lá, pessoal. Armadilhas comuns que afundam organizações. Isso aqui é bem importante, tá? Foco apenas no superficial. Investir em vantagens de escritório enquanto ignora valores tóxicos de comportamento de lideranças prejudiciais. Então, por exemplo, você tem lá o cara da CIMED, ele falava muito isso, né? Ele falava, não adianta nada eu ter um avião, eu andar de avião, e meu funcionário não ter um banheiro decente para ele se trocar ou para ele poder usar. Meu funcionário não ter um refeitório bom, digno. Não adianta nada, né? Então, assim, realmente o ambiente. E aquilo que eu falo para vocês, né, pessoal? Mais de 50% do comportamento do vendedor, do gestor, ele vai ser dado pelo ambiente que a gente está, né? Solução genérica, aquilo que eu falei lá no começo, de empurrar pela barriga, tá? Uma para todos. Copiar a estratégia de outras empresas sem considerar o iceberg cultural único da sua organização. E, pessoal, eu que acompanho lojas aqui, pessoal, tem loja que é uma do lado da cidade da outra. O fit cultural é totalmente diferente, as vendedoras é totalmente diferente, a forma de contratar é totalmente diferente, a forma de você treinar o vendedor é totalmente diferente. Eu mudei muito o meu estilo de gravar as aulas depois que eu realmente caí de cabeça e vi que a gente precisa personalizar muitas coisas. Então, você, gestor, o que a gente tem que fazer como gestor? Né? Como mais ou menos o versículo, acho que
Você vai me corrigir aí, mas foi o apóstolo Paulo que falou, né, que a gente tem que escutar tudo, filtrar e reter aquilo que é bom. E no mercado é a mesma coisa. A gente tem que ouvir tudo, filtrar aquilo que é bom pra gente e reter aquilo que vale a pena pra gente, tá? Ignorar o feedback de funcionário, gente, isso é muito importante. O funcionário, o vendedor, ele tá lá na ponta, ele tá conversando com o cliente. E todo mundo que é da academia aqui sabe que eu falo que a gente tem que ter reunião toda segunda-feira para conversar com os vendedores, escutar o que o vendedor tá falando. E o gerente tem que fazer uma reunião, perdão, 1 a 1, toda semana. Tá? Pelo menos com um vendedor, 1 por semana você pode fazer, para ver e pegar feedback desse vendedor. Tá? Realizar pesquisas, mas não agir reforçando desconfiança e desengajamento profundo. Tá? Esperar mudanças instantâneas, aquilo que eu falei para você. Isso faz parte da cultura brasileira. Cultura leva anos para se formar e anos para se transformar. A Mônica, por exemplo, aí que a gente está caminhando já, sei lá, eu atendo a Mônica já há mais de 15 anos, mas ela está dentro da plataforma, acho que mais, é uma das primeiras aí, 4, 5 anos, não sei. Ela, a gente sabe o quanto é difícil você mudar. Leva tempo, por isso você tem que começar o quanto antes, tá? Aqui, pessoal, alguns indicadores, tá? Depois eu mandar o material para vocês, tá? Isso aqui eu vou mandar para vocês. Aqui também alguma coisa sobre liderança, tá? Isso aqui eu vou mandar para vocês depois, tá? Aplicando o modelo do iceberg no plano de ação. Mapeie seu iceberg. Identifique elementos visíveis e invisíveis da cultura organizacional atual. Veja aquilo que é positivo visível, aquilo que é positivo invisível. Aquilo que é positivo invisível e aquilo que não é positivo invisível. Faça um mapeamento. Faça um mapeamento. E você que é vendedor, que você quer representante também, faz esse exercício com você mesmo. Eu faço exercício comigo. O que eu estou fazendo de bom? Eu estou demorando mais para responder meu cliente? O que eu poderia fazer para agilizar e fazer com que eu possa criar ou fazer com que o meu cliente tenha menos fricção na hora de ter contato comigo ou com a empresa que eu represento, entendeu? Uma coisa muito legal que eu fiz, pessoal, e eu implementei isso com os gestores também, tem empresa, quanto maior ela é, mais burocrática ela é, mais difícil é do cliente se relacionar com ela. E aí, assim, uma coisa, por exemplo, assim, lá na Ering, o que acontece? Cara, tudo que ia fazer tinha um processo muito complicado de fazer. Tinha que entrar no sistema, era muito complicado de fazer. O que eu fiz? Eu fiz um tutorial de cada procedimento, subi esse tutorial no YouTube, e quando o meu cliente tinha alguma dificuldade que ele precisava resolver, por exemplo, precisava tirar um boleto, eu estava na estrada e não ia conseguir tirar para o cara. Eu mandava o tutorial. Gente, o que eu resolvi de problema, o que eu criei de conforto para o meu cliente, simplesmente por criar um tutorial de como o cliente ia entrar no sistema e tirar um boleto, como o cliente ia entrar no sistema, o entregador veio aqui, me deixou só o romaneio e eu preciso dar nota para faturar. O cara ia lá, eu tinha que esperar, eu tirar a nota pro cara, eu mando o tutorial, o cara vai lá e tira a nota. São coisas simples, mas são coisas que eu incorporei na minha cultura, olhando o que eu posso melhorar para o meu cliente. O que está acima que eu posso melhorar para o meu cliente, tá? Escute as profundezas, realize pesquisas anônimas e conversa para descobrir normas e valores ocultos. E você que é representante, você pode fazer isso com o teu cliente, tá? Ali, superfície com profundidade. Certifique-se de que políticas oficiais refletem valores e comportamentos reais. Capacite liderança cultural. Treine líderes em inteligência cultural e modelagem de comportamento desejado. Isso aqui a gente já faz aqui. Pessoal, mas eu sempre falo para vocês, não fique só nas aulas ou nas nossas reuniões. Busque materiais, busque livro, isso vai ajudar vocês a crescerem e você criar o teu escopo, tá? Monitore continuamente, tá? Use ferramentas. Uma delas aqui é essa Culture Monkey, né? Que é bem legal para rastrear sentimentos e evolução cultural. Lembre-se, transformar cultura é uma jornada de longo prazo. Exigem coragem para explorar as profundezas, compromisso para agir e paciência para ver os resultados duradouros. Gente, transformação leva tempo. A gente tem que começar para ontem. Como o Titanic nos ensinou, ignorar o que está embaixo da superfície tem consequências devastadoras. Comece sua valorização cultural hoje. Pessoal, a nossa apresentação era essa. Vou parar de compartilhar aqui.